abençoe. Quero deixar uma palavra para te abençoar a sua vida. A palavra do Senhor nos alimenta, é a palavra do Senhor que nos fortalece, a palavra do Senhor nos ensina, nos comunica a vontade do Senhor. Eu gostaria de estar compartilhando com vocês que estão aqui entrando na live uma experiência que eu tive. Quinta-feira eu estava num jejum. Então foi muito difícil o jejum. Já fiz alguns, mas foi muito difícil. Então, às vezes, a gente passa determinadas experiências e a gente acha que a gente não vai conseguir, não vai vencer. A gente sabe que o jejum é uma arma espiritual para a gente vencer a guerra espiritual. Nem todas as pessoas usam essa arma, mas é uma arma que Jesus nos ensina, a oração, principalmente o jejum. Várias vezes Jesus fala sobre o jejum. Então, quinta-feira, de quinta para sexta, eu estava em jejum. E eu nunca me senti tão fraca como eu estava. Tive muita dificuldade de entregar o jejum na sexta-feira. Tive muita dificuldade. Teve muita guerra. Mas o que eu quero contar para vocês sobre isso? Às vezes, a gente acha que nós vamos adquirir unção, poder, através da oração de alguém ou da imposição de mão de alguém. Então, eu quero compartilhar com você que está aqui na live. Tem bastante tempo que eu não entro, mas eu quero compartilhar a experiência, porque eu tenho aprendido que a experiência que a gente passa, a gente compartilha, serve para outras pessoas também. E para ver também que nós, mesmo compartilhando a palavra, mesmo quando nós lemos e às vezes as pessoas olham e falam, nossa, fulano está pregando, fulano está compartilhando a palavra, nós passamos por lutas, provas, igual vocês. Somos iguais. Santo, grande é o Senhor. Então, passei dificuldade, foi difícil, sendo que eu já tinha feito outros jejuns. E foi muito difícil. Quando chegou a noite, a fome era muita. O estômago roncava, doía. E fraqueza. Então, quando a gente fica fraco, às vezes a gente não consegue nem raciocinar. Mas venci. E Deus me deu 2 palavras. Eu estava orando, geralmente, quando eu estou em jejum, eu oro no meu pensamento. Eu não falo. Eu oro no pensamento. E eu peço ao Senhor, pedi ao Senhor palavra. E o Senhor me deu 2 palavras. O Senhor me deu 2 palavras e eu vou estar compartilhando com vocês. A primeira palavra que o Senhor me deu foi em Esther, capítulo 4, verso 1 e 2, quando Mardoqueu estava diante do palácio, sabendo de tudo o que ia acontecer com o povo judeu. Uma forca estava armada para ele não tinha como se defender, e ele foi de frente para o palácio. Se você abrir sua Bíblia aí, você vai ver Esther capítulo 4, verso 1 e 2. E ele rasgou suas vestes e jogou cinza sobre a sua cabeça. Foi a primeira palavra que o Senhor me deu. Depois o Senhor me deu outra palavra. Em Jó capítulo 42. Só um momentinho. Diz assim, ó: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. O que eu quero te contar, o que eu quero compartilhar com você?
Às vezes nem você sabe o que Deus tem para sua vida, mas Satanás sabe. Então, quando você está perto de alcançar um objetivo, quando você está perto de você atingir uma meta espiritual, porque você é uma ameaça para o inferno, nas mãos de Deus. Nós, na mão de Deus, somos usados com unção, com poder para saquear o inferno. E às vezes nem nós sabemos o que Deus tem reservado e preparado para nós, mas o inimigo sabe. Então o que ele faz já de antemão? Ele já vai te minando, ele vai te atacando, porque ele sabe o seu potencial. Ele sabe. Você não sabe ainda. Você ainda não tocou, não chegou naquele alvo que Deus tem para sua vida. Mas na onisciência de Deus, Deus sabe que você vai. Às vezes o Espírito Santo nem ministrou isso na sua vida ainda, porque somos provados. Jesus mostra que antes dele assumir o ministério dele, ele foi jejuar e ele foi levado ao deserto. Ele foi para o deserto para ser tentado. Então preste atenção, antes da gente subir um patamar espiritual, nós somos provados no deserto, mas somos provados para sermos aprovados. Mas não significa que será fácil. Então a palavra do Senhor fala em Josué: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore, não tenha medo, pois o Senhor, o seu Deus, estará contigo por onde quer que você ande. Então o Senhor, ele já está falando: não tenha medo, eu estarei com você. Então o Senhor, ele já está avisando: seremos uma bênção, seremos usados. A unção do Senhor estará sobre a nossa vida, mas não será de mão beijada, não é fácil. No reino espiritual, nada é de mão beijada, entenda isso. Nada é de mão beijada. Então, se você vê uma pessoa, um servo, uma serva de Deus, que está se colocando na brecha, buscando fazer a vontade de Deus, a obra de Deus é gloriosa, mas tem retaliação. O inimigo levanta contra a vida de quem está fazendo da maneira que o Senhor manda. Porque nesse tempo que nós estamos vivendo, está tendo uma separação entre o que serve ao Senhor com obediência e aquele que faz da maneira relaxada, da maneira como não é a maneira de Deus. Então, Deus está fazendo separação entre o trigo e o joio. E a principal diferença entre o trigo e o joio é que o trigo, ele tem semente, ele tem fruto, ele tem arrependimento, ele tem mudança de vida. O joio, não. O joio é só palha. Então o joio, ele prega, ele fala, ele faz tudo igual, porém acha que é trigo, mas o joio não é perseguido, o joio não é caluniado, o joio não passa tribulação, porque ele é do mundo. Então tem diferença. E aquele que é trigo, ele está sendo
amassado. E a Bíblia diz que a semente, para ela dar fruto, ela precisa morrer. Então preste atenção. Jesus nos deu exemplo. Ele é o nosso exemplo. O mundo diz: seja feliz, faça o que você quer. O mundo ensina isso. Seja imbatível. Seja aquilo que você é, o que o mundo ensina. Empodere-se. A Bíblia diz outra coisa. A Bíblia não fala isso. Então, aquele que quer seguir Jesus tem que ver o que Jesus diz. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Jesus disse. Jesus disse também que aquele que o confessar diante dos homens será confessado também diante do Pai. Então perceba que toda escolha tem uma consequência. Aquele que reconhece Jesus publicamente, aquele que obedece Jesus terá uma recompensa. Aquele que se envergonhar de Jesus, levar a vida do jeito que quiser, infelizmente no final será rejeitado. Enquanto o trigo será guardado no celeiro, o joio será lançado no fogo. Então, perceba a diferença. Então, eu venho trazer uma palavra hoje, porque eu sei que muitas pessoas aqui estão passando lutas. Muitas pessoas estão assim: meu Deus, será que o Senhor não está vendo o que eu estou passando? Tanta injustiça. Será que o Senhor não me ouve? Eu quero dizer para você que Deus está te ouvindo. A tua oração foi ouvida. É tempo de justiça de Deus. É tempo de justiça de Deus. Não me pergunte o que o Senhor fará por você. Porém, eu venho falar da parte de Deus. O Senhor agirá a seu favor. Toda vez que Deus vai fazer alguma coisa na terra, Ele separa o justo do ímpio. Então não se preocupe com guerras, rumores de guerras. Não se preocupe com essas coisas. Busque ao Senhor com todo o seu coração. Seja sincero. Faça a sua parte. É impossível uma pessoa orar 24 horas por dia. Nós somos limitados, nós somos fracos. Mas seja sincero, sincera diante do Senhor. Procure fazer seu melhor a cada dia. Procure buscar aquilo que você sabe que desagrada ao Senhor no seu proceder, na sua personalidade, que o Espírito Santo te mostrou que é difícil. Peça ajuda ao Senhor. Isso sim é fruto de arrependimento. Isso é fruto digno de arrependimento, que a palavra diz. Quando você reconhece que não consegue mudar sozinho e pede a ajuda do Espírito Santo de Deus. Então, para isso, nós jejuamos. O noivo não está entre nós, não está conosco. Nós sabemos que Jesus está à direita do Pai e intercede por nós. E é tempo de nós buscarmos ao Senhor. É tempo de nós jejuarmos para fortalecer o nosso espírito. Principalmente nós que temos entes queridos que queremos que o Senhor alcance, precisamos orar, buscar a face do Senhor. E eu venho falar aqui, não é fácil. Não é fácil. É difícil para você, é difícil para mim também. É difícil. Porém, não é em vão. O Senhor está falando aqui: seja forte, seja corajoso.
Quem mandou foi o Senhor. Não fui eu que ordenei a você. Seja forte e corajoso, seja corajosa. E não tenha medo, porque eu, o Senhor, estarei com você aonde você estiver. Então, não sinta sozinho, você não está sozinho, o Senhor está comigo, está com você. Entenda que o Senhor Jesus, ele passou por tudo, ele entende tudo que nós passamos, e é tempo de justiça de Deus na terra, é tempo de justiça de Deus. Deus vai limpar os altares, Deus vai fazer justiça, não importa onde você foi injustiçado, Deus está vendo. Deus não chega adiantado e nem atrasado, ele chega na hora, ele é Senhor, ele é Senhor de todas as coisas. Na cruz ele venceu a morte. Quando ele disse tetelestai e entregou o espírito dele, naquele momento ali foi aberta a porta da graça, o acesso à presença do Pai, o acesso a Deus pelo sangue de Jesus Cristo. Então nós fomos comprados por um alto preço, todo o sangue de Jesus Cristo, para remir o pecado da humanidade. Porém, não são todos que querem, desprezam o Senhor. E ninguém que zomba de Deus, escarnece de Deus, fica por isso mesmo. Então, tem pessoas que falam, por que tanta coisa está acontecendo na terra? E culpa a Deus. Não é culpa de Deus, é consequência do pecado. As pessoas estão blasfemando do Espírito Santo cada vez mais. Coisas nós temos visto cada vez mais, as pessoas parecem que estão descontroladas, estão agindo irracionalmente. Coisas estranhas, as pessoas estão agindo de maneira estranha. Então perceba, está havendo a todo tempo uma separação. Então eu estou aqui compartilhando com você essa experiência que eu tive essa semana. Nós passamos lutas, é difícil. Nós temos que fazer muitas coisas, temos que dar conta de muitas coisas. Às vezes ficamos enfermos. Então você, servo, serva de Deus, nós também ficamos enfermos. Nós oramos uns pelos outros, mas nós também ficamos enfermos. Então essa gripe eu já peguei 2 vezes. Estou sarando dela agora. Tive outro problema intestinal. Tive que comprar remédio. Hidratar mais. Então nós passamos por isso. Existe o espírito de retaliação. O inferno, ele não quer que ninguém faça a obra de Deus. Ele quer que você fique no canto. Ele não quer que ninguém fale da palavra. Ele não quer que ninguém obedeça ao Senhor. Ele não quer que você seja ousado no espírito e que você faça a vontade de Deus. Porém, nós estamos aqui para agradar ao Senhor. Então, nós vamos vencer, irmãos, em nome de Jesus.
Receba essa palavra no seu espírito. Nós vamos vencer, mas é luta diária. Glória a Deus, irmã. Glória a Deus. Irmã Neiva. Glória a Deus. Nós passamos lutas, mas Deus é maravilhoso. Então, nesse mundo nós passamos lutas, passamos provas que às vezes a gente acha que não vai aguentar, além do nosso limite. Mas a gente, vive um dia de cada vez, igual a palavra de Deus fala, um dia de cada vez. E quando a gente pensa que a gente não vai conseguir, chega a noite e no outro dia Deus já renovou a misericórdia, já renovou as nossas forças. Então, assim é a vida daquele que serve ao Senhor. A gente vive, a força nossa vem do Senhor. Então, você que está aqui na live, saiba disso, somos iguais. Somos todos iguais, passamos lutas, dias difíceis. Porém, sempre a vitória é nossa. Abatidos, porém não destruídos. Perseguidos, mas não desamparados. Nós temos um dono. Então, independente do que aconteça, o sorriso está no nosso rosto. O choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. A nossa alegria é o Senhor Jesus. Então, a nossa satisfação não está nesse mundo. Nós sabemos que a palavra de Deus está se cumprindo e queremos que se cumpra. Nós falamos: Maranata, Senhor. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Nós queremos a vinda do Senhor. E a palavra de Deus diz que o Senhor abreviará o tempo, senão nem os escolhidos suportariam. Então, o tempo está sendo abreviado. Glória a Deus por isso. Aleluia. O tempo está sendo abreviado. Então, saiba disso. Não preocupa com coisas, rumores de guerra. Busque ao Senhor. Confie no Senhor. É tempo da gente buscar o Senhor do jeito que a gente procura o carregador do celular quando está com a bateria fraca. Quando a bateria está fraca, que você fala: meu Deus, meu telefone vai desligar. É assim que a gente tem que buscar o Senhor, em todo o tempo. Ele sim, Ele é tudo que a gente precisa. Então, a palavra do Senhor, ela é poderosa. Então, sempre a gente precisa pedir o auxílio do Espírito Santo. Eu peço: Senhor, fala comigo. O Espírito Santo, ele pode falar na sua mente, ele pode falar através da palavra de Deus, ele pode falar de forma audível no seu ouvido, ele pode falar usando outras pessoas, ele pode usar mensagem. Vou deixar para você, Joel. Nossa esperança está no Senhor. Ele é nosso auxílio e a nossa proteção. Salmo 32, 20. O Senhor, Ele é auxílio. Ele é o lugar seguro para nós. Então, a palavra de Deus deixa claro para nós que o reino do Senhor é um reino de justiça, amor. Quem quer colocar medo em nós é as trevas. As trevas se alimentam de medo, as trevas se alimentam de culpa. Então não tenha medo. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. Então não tema. Não tenha medo de nada. Busque ao Senhor. Se você caiu,
levante, confesse, se arrependa. A Bíblia diz que o cair é do homem. Então, nós estamos sujeitos a cair. Porém, não fique caído, levante-se e olhe para o Senhor, não olhe para as pessoas. Nesse tempo agora, muitos falsos testemunhos, muitos testemunhos ruins. Então, precisamos olhar para o Senhor, pedir discernimento para não sermos enganados e conferir na palavra se aquilo que está sendo falado é bíblico, porque muitas heresias por aí, muitas coisas se passando como de Deus, mas não são de Deus. Então precisamos pedir discernimento, porque muita coisa que está aí, que a gente vê como que é estranho, que não é de Deus. Então a gente precisa pedir discernimento para a gente não ser enganado e para a gente estar sempre agradando o coração de Deus. O nosso alvo é agradar o coração do Senhor. O nosso alvo é obedecer. Esse é o nosso principal motivo da nossa existência, a nossa vida. Nós nascemos para o louvor da glória do Senhor. Nós nascemos para o louvor da glória do Senhor. Então, Deus deu vida para nós, para a gente aprender, para a gente conhecer ao Senhor e fazer escolha. E nesse tempo que nós passamos na terra, para a gente ser instrumento, canal, vaso, por onde o Senhor trabalha. Então nós somos apenas um canal, um vaso que precisa estar limpo para que o Senhor possa usar. Então nós precisamos todos os dias buscar o Senhor. Todos os dias precisamos falar com o Senhor. Da mesma maneira como a gente se alimenta todos os dias, a gente precisa buscar o Senhor. A gente precisa ter um relacionamento com o Senhor. Não é religiosidade, mas um relacionamento de fato, de amor, de proximidade, porque a gente entende que precisa do Senhor, que Ele é verdadeiro. Assim como a gente não vê o vento, mas a gente sente a presença do Senhor. E o Senhor se manifesta na nossa vida. Manifesta através de várias formas, porque o Espírito Santo, ele se move através dos dons que nos dá, nos capacita, através de sonhos, maneira como o Espírito Santo quiser, ele manifesta na nossa vida, porque o Espírito Santo é Deus e ele trabalha na nossa vida para glorificar o nome do Senhor. Então, irmãos, continuem confiando no Senhor Jesus, continuem buscando, continue lendo a palavra do Senhor, porque o Senhor, ele está vendo, o Senhor ouviu a sua oração. É tempo de buscar ao Senhor, é tempo de permanecer, é tempo de permanecer. Buscar a Deus, tem pessoas que acham, tem uma ideia de buscar a Deus. O Senhor ensinou: entra para o seu quarto, fecha sua porta
e ora ao teu pai, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Então, quando eu falo busque ao Senhor, é essa experiência que eu passei a ter com o Senhor de pouco tempo para cá, de 5 anos para cá. Eu já era evangélica, mas a experiência de proximidade com o Senhor, que eu passei a ter essa intimidade com o Senhor, de entrar para o quarto, fechar a porta, foi de 5 anos para cá. Então, o Senhor, ele está bem perto daquele que busca. Então, o Senhor, ele não habita em templos feitos por mão de homens. Então, tem pessoas que acreditam que o Senhor habita uma igreja. Não, o Senhor habita aqui, ó. O Senhor habita aqui. Então, a minha vida mudou depois que eu passei a entrar para dentro do quarto e fechar a porta e falar com o Senhor. E quando eu falo falar com o Senhor, não é oração pronta. Às vezes nem era verbalizado, era falado de mente, oração de mente, aquilo que estava pesando minha alma. Então, o Senhor, ele é espírito e ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É isso que é falar com o Senhor. Então, não é oração bonita, não fique preocupado se você não está sabendo, porque é o Espírito Santo que nos auxilia, que nos ajuda, porque às vezes não sabemos mesmo, nem todos nós não sabemos tudo, mas fato é que o Senhor nos ouve. O Senhor ouve a tua oração, ouve a minha oração, e mais eu falo, o Senhor, ele ouve o nosso clamor, quando nós não estamos suportando mais uma situação. O Senhor ouve o nosso clamor. A palavra de Deus diz que o Senhor ouve o nosso clamor. Então, confie, a palavra do Senhor é fiel e verdadeira. Fiel e verdadeira. O Senhor, ele é fiel. Ele não mente. Ele não se arrepende. O Senhor, ele nunca vai te abandonar. Nunca nos abandonará. Ninguém toma as ovelhas da mão do Senhor. Nós estamos seguros, amparados nas mãos do Senhor. Então não tenha medo. Confie no Senhor. Busque ao Senhor. Leia a sua Bíblia. Ore, fale com o Pai. Fale com o Senhor Jesus, o Senhor Espírito Santo. E Ele vai te fortalecer, vai te auxiliar, vai te dar escape, vai fortalecer, renovar suas forças. Saiba que todos nós passamos pelo deserto, todos nós somos provados. Todos nós. O caminho é estreito, a Bíblia diz. A porta é estreita. E são poucos que encontram. Então, se está difícil, saiba que é difícil mesmo. É apertado o caminho e a porta é estreita. Esse é o caminho que leva para o céu, a palavra do Senhor,
andar em obediência ao Senhor. O segredo é obedecer ao Senhor. O segredo é ser obediente. Quantas pessoas começaram bem a caminhada com o Senhor e se deixaram levar pela vaidade, se deixaram levar achando que são muita coisa e se perderam. Continuam com os cargos, continuam nas posições, mas estão afastados da presença do Senhor. Já foram rejeitados pelo Senhor. Então, que a gente cada vez mais diminua para que o Senhor cresça. A Bíblia diz que aquele que se humilha será exaltado. Então, o nosso exemplo é o Senhor Jesus. Jesus, ele veio ao mundo e ele foi obediente ao Pai em tudo. Foi obediente até a morte. E venceu. No terceiro dia, ele ressuscitou. Aleluia. Glória. Aleluia. Glória a Deus. E ele enviou o Consolador quando ele ascendeu ao céu. Ele enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo é real. A paz do Senhor, irmão missionário Carlos Dantas e Eliane, a paz do Senhor. O Espírito Santo é real. O Espírito Santo do Senhor, ele nos auxilia nas nossas fraquezas, ele nos fortalece, nos ajuda, nos anima. E então, nós devemos regozijar na nossa fraqueza, porque o poder do Senhor, ele trabalha na nossa fraqueza. Quando estamos fracos e que estamos fortes, a palavra de Deus diz. Então, quando nós estamos fracos, é o poder do Senhor que manifesta na nossa vida. É assim, é o contrário. Então, que o Espírito Santo do Senhor esteja abençoando a vida dos irmãos, fortalecendo, e que vocês frutifiquem, deem muito fruto, ganhem almas para o Senhor, testemunhem do Senhor, busquem ao Senhor em todo o tempo, que a família de vocês seja uma bênção em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todos nós queremos que o reino do Senhor cresça. Todos nós que estamos aqui queremos que o reino do Senhor avance. E a nossa oração é essa: que todo grilhão, que toda potestade, que toda obra contrária do inferno caia por terra, seja desmanchada em nome de Jesus. Que Deus quebre a força do inimigo, que Deus quebre os dentes do inimigo, quebre a força do inimigo, para que o reino do Senhor cresça, avance e muitas outras pessoas possam chegar ao conhecimento do Senhor Jesus. Muitas outras pessoas possam ouvir e entender que o Senhor Jesus é vivo, que o Senhor Jesus salva, que o Senhor liberta, transforma, que Ele é vivo, que Ele é real e que Ele leva a gente para o céu. Aquele que crê e for batizado será salvo. Essa é a boa nova de salvação que Jesus veio trazer. É chegado entre nós o reino de Deus. Jesus é a boa nova. Então, sobre tudo que se deve guardar, guarde seu coração, porque do seu coração procedem as saídas da vida.
Então, quando somos formados, o primeiro órgão que é formado é o coração, depois é o cérebro. Por isso, o coração é tão importante. O primeiro órgão que é formado quando somos bebê, feto, é o coração, depois o cérebro, outros órgãos. Porque o cérebro, para ser alimentado, precisa haver o coração. Então aqui é o receptáculo do Espírito Santo do Senhor. O nosso coração é a habitação do Espírito Santo do Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor esteja dando bênçãos sem medida sobre a sua casa, sobre a sua família, te ajudando, te dando sabedoria para você ser bênção aonde você estiver. Seu casamento seja uma bênção, seu esposo, sua esposa seja uma bênção, em nome de Jesus, que todos vejam o Senhor Jesus na sua vida, pela mudança de comportamento na sua vida, como você era antes e como você está agora, em nome de Jesus. Vamos orar? Fecha seus olhos, você que está aí. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela maravilhosa graça do Senhor, pelo privilégio que nós temos, ó Deus, de falar com o Senhor, Espírito Santo do Senhor. O Senhor é maravilhoso, poderoso, grandioso. O Senhor nos ajuda nas nossas dificuldades, sabemos que o Senhor nos ouve, o Senhor nos atende, nos fortalece quando estamos fracos. O Senhor tem nos guardado, tem abençoado nossos lares, nossas famílias. O Senhor tem suprido as nossas necessidades. O Senhor tem sido fiel, bondoso, amoroso. Tem, ó Deus, nos ajudado a cada dia. E agora, quando estamos aqui, diante da presença do Senhor, diante da palavra do Senhor, eu peço uma bênção especial para cada um. Que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um, Pai. A saúde, que o Senhor esteja abençoando a família, que o Senhor esteja abençoando também a parte material, provendo todas as necessidades dos meus irmãos. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. E que o Senhor venha estar aumentando a fé deles mais um pouquinho hoje, para crerem no poder, no milagre, na palavra do Senhor, que é viva, eficaz e é poderosa. Em nome de Jesus, eu te peço, Pai, agradecida por tudo, e oro no poder e na autoridade que há no nome de Jesus. Amém. Amém. Fica com Deus, na paz do Senhor Jesus. Que o Senhor esteja te abençoando, porque o Senhor Jesus é a nossa alegria, o Senhor é a nossa força. Somos mais que vencedores por meio do Senhor Jesus. Jesus te ama. Jesus ama a sua vida. Então, seja forte, seja corajoso, não tenha medo, porque o Senhor é contigo por onde quer que você ande. Amém? Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus, ó. Beijo no coração. Até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe.